Recebo aqui nos nossos estúdios para falar sobre estreias e lançamentos em DVD nosso comentarista Felipe Brida. Boa noite, Felipe. Boa noite, Elaine. Vamos começar falando então das estreias, da estreia aqui no cinema de Catanduva, né? De Repente Pai, uma comédia. Até legal que você falou das estreias, Elaine. Tem algumas pessoas que ficam perguntando, mas é uma estreia só nacional? Não. No Brasil a gente tem uma média de 5 a 6 estreias por final de semana nas salas comerciais e algumas alternativas. Aqui em Catanduva a gente recebe uma média de 1 ou 2 filmes estreia no final de semana. E para esse final de semana temos uma que é uma comédia, né, chamada De Repente Pai, e nós temos o trailer aí do filme. Ele conta a história de um homem chamado David, que é o Vince Vaughn, esse ator que nós estamos vendo aí. Ele é um cara de meia idade que ele descobre ser pai de 533 crianças. Mas como assim? Ele é doador de esperma. Então ele um dia consegue fazer esse levantamento. Por quê? Porque quase 100 e poucas crianças, por meio das suas mães, né, que eles já estão um pouquinho crescidos, eles procuram o pai biológico. Então ele começa a fazer um levantamento e descobre que ele é pai de mais de 500 crianças pelas doações de esperma dele, e ele entra numa crise louca e ele tem que resolver essa situação. Então é uma comédia com o Vince Vaughn. Está estreando este final de semana no Brasil, é estreia mundial também no mundo todo, e ele tem uma curiosidade, esse filme, Elaine, que é o seguinte: o diretor, né, ele é um diretor canadense chamado Ken Scott, e ele fez um filme em 2011 chamado Starbuck, Meus 533 Filhos. É um filme que eu não conhecia, ele ganhou alguns prêmios internacionais, é um filme dificílimo de achar, e é a mesma história, com o roteiro do Ken Scott. Ou seja, ele fez o roteiro, fez esse filme no Canadá, com idioma em francês, porque ele rodou na região de Quebec, e depois o próprio diretor readaptou a história e dirigiu a versão americana. Isso é um feito, não é inédito, né? Porque o próprio Hitchcock já refilmou o filme dele mesmo. Então, só que é um feito difícil de acontecer. Um próprio diretor fazer o próprio remake de uma história dele, né? Então, essa é a curiosidade. O filme está estreando agora final de semana e está nos Estados Unidos, que já teve a pré-estreia, foi bem de bilheteria e bem de crítica. Então, vamos aguardar para assistir aqui agora no Brasil. Então fica aí a dica dessa comédia, uma situação inusitada mesmo, né? Porque imagine pai de quantos filhos você deve ser quando faz essa doação, né? E agora a gente vai falar de lançamentos em DVD. Vamos começar com Sem Dor, Sem Ganho, uma ação americana, né, Felipe? Isso, é um filme americano, é super bacana, é um filme eletrizante e o mais engraçado que é uma história real. Por mais absurda que ela seja, que eu vou comentar com vocês aqui, ela é uma história real e desde o princípio, Elaine, a gente sabe que é uma história real, né? No começo, nos créditos, ele fala. A Paramount está distribuindo aí, o filme não foi bem de bilheteria, mas teve a crítica positiva aí americana e também a brasileira. Ele conta a história do Daniel, que é o Mark Wahlberg, esse daí. Ele é um instrutor de academia na Flórida e ele sonha alto, ele quer ganhar dinheiro e ele está com uma certa crise financeira. Aí de repente ele bola um esquema, um golpe, com um amigo dele, o Adrian, que é interpretado pelo Anthony Mackie, e um ex-detento, que é o Dwayne Johnson, aquele do The Rock, que faz um monte de filme, aquele fortão. E eles bolam um plano. Qual o plano? Eles vão assaltar a casa e vão roubar um judeu, né, que é um cliente aí da academia do Daniel, que é o Tony Shalhoub, aquele ator do Monk, né, o seriado Monk. Então, eles vão armar uma estratégia que a princípio dá certo, mas ao longo da ação do golpe deles, uma sucessão de erros começa a acontecer. Colocando inclusive a vida da vítima que eles vão assaltar em jogo, né? Quanto a deles, porque eles começam a ser perseguidos pela polícia, por um investigador que entra na história, que é o Ed Harris, né? Então, ele é um filme inusitado, é um filme cheio de reviravoltas, é um filme, por mais que
que a gente vai assistindo e sabendo que é real, a gente fica com o pé atrás, porque ele é muito absurdo, né? Ele parece ter algumas coisas meio estilo pastelão que vai acontecendo, principalmente com o Tony Shalhoub, a vítima, né? Ele é queimado, ele leva tiro, o carro passa em cima dele, o cara não morre, ele fica todo estrupiado no hospital. Então a gente fala, poxa, será que é verdade isso? E porque no final também a gente vê o que aconteceu com qual foi o fim dos bandidos e qual foi o fim da vítima, né? E tem recortes de jornal da época. Foi um caso que aconteceu nos anos 90 nos Estados Unidos e que a gente pouco conhecia. E fizeram esse filme, Sem Dor, Sem Ganho, muito bacana para quem gosta de filme assim, né? Uma história real, inusitada e um filme de ação. Quem dirige é o Michael Bay, né? Aquele produtor milionário dos Estados Unidos que produz só os filmes com os blockbusters do ano, por exemplo. Ele é o diretor do Transformers, do Armageddon, do Bad Boys, e agora ele dirige esse filme que, com certeza, por não ter tantos efeitos visuais, é um filme menos caro dele, né? Porque ele só investe em filmes com alto peso de efeitos visuais, filmes milionários. E só para falar no Michael Bay, Elaine, ele está agora lançando em julho de 2014 a estreia do quarto Transformers, que vai se chamar A Era da Extinção. O Shia LaBeouf, que era o ator que fez os 3, ele saiu, ele não renovou o contrato com essa novo filme da franquia. Quem entra é o ator aí do Sem Dor, Sem Ganho, que é o Mark Wahlberg. Ele assume o papel do mocinho aí, do protagonista. E ele também anunciou que vai dirigir a terceira parte dos Bad Boys, com Will Smith, que já está no elenco. Isso para 2015. Vamos aguardar esses. Enquanto isso, a gente pode conferir Sem Dor, Sem Ganho, que está sendo lançado em DVD. E fica aí a curiosidade de ver essa história real. Agora a gente vai falar de Ripped, Agentes do Além. Ação com terror, Felipe? É um filme que não deu certo, Elaine. Tentaram aí fazer uma história que nem eu defini nas críticas que eu escrevi essa semana. É o MIB, né? O Homens de Preto encontra-se com os caça-fantasmas, o Ghostbusters, né? O Ghostbusters. Então, por quê? Ele conta a história de 2 agentes policiais mortos, eles são almas, espíritos, que eles trabalham num departamento chamado Ripped, né? Aí a gente vai traduzir, seria Rest in Peace Division, ou Department, seria a divisão, o departamento do Descanso em Paz, que é o RIP, né? Os americanos usam nas tumbas, né? Nas escrituras de cemitério quando a pessoa morre. Então, eles têm que caçar almas que estão dando trabalho na Terra, as almas penadas, os espíritos zombeteiros, e eles vão fazer essa caçada aí. E principalmente, essa dupla vai ter que descobrir quem que os matou, porque eles são espíritos que querem se vingar de quem os matou. Quem interpreta aí é o Jeff Bridges numa novo visual parecido com o filme anterior dele, que foi o Bravura Indômita, né, no faroeste, com a mesma barba, cabelo, mesma roupa parecida assim. E o outro ator é o Ryan Reynolds, né? Ele não tem muito o que falar, porque ele sempre faz a mesma coisa, né? Ele não tem muita expressão. O Jeff Bridges entrou numa enrascada, porque o filme é muito fraco, né? E é meio que a maldição do Oscar que a gente fala. Ele ganhou o Oscar no Coração Louco, depois de lá ele veio fazendo um filme mais ruim que outro, né? Então o grande problema do filme que eu vejo, a história é curiosa, é engraçadinha, só que nós temos efeitos visuais paupérrimos, né? O filme custou um pouco caro, só que eles fizeram com algumas empresas aí de produção gráfica que descontentaram o público, porque a gente vê muito efeito de fundo de quintal, né? Então parece um filme B. E o filme não dá muito certo, tem um visual feio, pobre, e tem só uma história um pouco curiosa, né? Apesar de que as tais surpresas do filme a gente já descarta, porque a gente já descobre quem que é o assassino deles logo na metade da fita, ou seja, é tudo muito previsível. Então, eu não gostei do filme, né? Não teve uma bilheteria boa e também a crítica não gostou. Ripped, Agentes do Além, já está disponível em DVD. Fica aí a dica, quem quiser conferir pelo menos a boa história, não a má execução. Ripped, Agentes do Além. E agora a gente vai falar de um filme, César Deve Morrer. Esse, pelo jeito, é bom, né, Felipe? A gente fez
altos e baixos aqui. Começamos com o Sem Dor, Sem Ganho, que é bom. Depois falamos de um filme fraco que está sendo vendido aí, comercializado e locado. E agora, uma fita de 2012 super interessante, um filme cult chamado César Deve Morrer. É um filme italiano e ele, Elaine, ele é uma produção engraçada, o formato dele, porque ele é documentário e ao mesmo tempo ele é ficção. Qual que é a história do filme? Primeiro, é um grupo de prisioneiros, de detentos italianos que estão cumprindo pena há muito tempo e com idade variada de 30 a 70 anos, todos reais, ou seja, um filme de amador. Eles pegaram prisioneiros mesmos de prisões italianas e juntaram para fazer esse filme. Qual que é a história? Esses presos, eles vão encenar a peça do Júlio César, do Shakespeare, na cadeia, para os outros detentos. Então é um trabalho social que fizeram dentro da cadeia e ficou um trabalho belíssimo que ganhou o Leão de Ouro em Berlim em 2012, né? No Festival de Berlim, que é um dos grandes prêmios aí, mundiais de cinema. Então ele pegou um grupo de prisioneiros e fez um trabalho social para eles aprenderem teatro e encenar a peça, a tragédia de Júlio César, né, do Shakespeare, na cadeia. Então o filme ele é quase todo em preto e branco, mesclado com uma outra cena colorida. É o retorno no cinema dos irmãos Taviani, o Paolo e o Vittorio Taviani, que já ganharam um monte de prêmio, concorreram ao Oscar, e eles fizeram, por exemplo, Bom Dia Babilônia, fizeram A Noite de São Lourenço e o famoso Pai Patrão dos anos 70. E agora, eles nesse filme, um tá com 81 anos e o outro tá com 83. Então, dois irmãos que escreveram o roteiro e dirigiram, foram atrás das câmeras com mais de 80 anos para dirigir uma história super... por mais que a tragédia do Júlio César seja de impacto, aqui é um pouco amenizado. Por mais que se passe na cadeia, mostra mais o lado lírico, né? Mostra mais o lado sentimental desses personagens se envolvendo com uma história para poder repassar ela para um público, por meio do teatro, porque eles fazem toda a encenação, mostra todo o jogo que eles fizeram de um mês dentro da cadeia para poder chegar no objetivo aí principal, que era a encenação. Então é um filme bonito, curtinho, ele tem 75 minutos, 1h15 e já está disponível em DVD aqui no Brasil, graças a Deus, porque chega um filme diferente aí pra gente assistir, um filme bonito, simbólico e que serve para quase todos os públicos. Então fica aí essa ótima dica, César Deve Morrer, filme italiano, documentário, ficção e que vai contar a história de um drama. Vamos retomar, Felipe, as dicas de hoje. No cinema de Catanduva vai estrear De Repente Pai, estreia hoje, né, nesta sexta-feira, em DVD, Sem Dor, Sem Ganho, uma ação recomendada aí. Ripid, Agentes do Além, um roteiro bom com péssima execução. E César Deve Morrer, muito bem recomendado. Um filme italiano aí para quem gosta de filme cult, uma boa opção. Obrigada pela participação, Felipe. Obrigado. E o Novo Jornal fica por aqui. Uma ótima noite e um bom fim de semana.